Olá, no quadro de hoje do podcast Aqui Acontece Pirapora, estamos recebendo o prefeito Alex Costa César, conhecido como Alex César, nascido no 10 de junho de 76, em Leopoldina, Minas Gerais. É isso aí. Pois não, prefeito, fale um pouquinho pra gente aí, cumprimente o pessoal. Então, pessoal do Aqui Acontece, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando para vocês, né? É sempre bom a gente ter os canais de comunicação com a população para a gente poder informar aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente já fez. É muito importante esse canal. Quero agradecer muito, Madalena, por essa oportunidade de estar aqui falando para as pessoas sobre o governo que passou, o governo que está iniciando, e o que a gente tem de propostas novas, né, para que a população seja bem informada. Falando do que passou, antes de assumir a prefeitura, né, você atuou como vereador eleito em 2016 com 367 votos. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, eu entrei na política por acaso, né? Na verdade, eu já estava atuando no terceiro setor, eu trabalhei muito com ONG, trabalhei com assentamento, trabalhei com agricultura familiar e fui me capacitando politicamente também. Me filiei a um partido político, todo mundo sabe que eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores quando lá atrás, há uns 15 anos, né? E fui inclusive vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores quando vivi ali o país, um momento com o ex-presidente Lula, com a ex-presidente Dilma, e fui candidato o menos votado naquela época, que fui candidato a vereador, e fui eleito, inclusive por coincidência, naquela composição partidária da época, quem foi o mais votado foi hoje meu vice, Mauricinho. Mauricinho foi o mais votado e acabou que a legenda teve a oportunidade de me puxar. Eu fui o vereador menos votado, eu tive 367 votos, como você disse. Eu me lembro que durante o mandato, quando a gente começou a atuar muito bem como vereador, eu era criticado como vereador lanterninha. As pessoas falavam, você é lanterninha. Na gíria do futebol, lanterna é aquele que é o último colocado, né? E o lanterninha acabou se tornando prefeito, né? Foi um mandato onde eu atuei muito fortemente na fiscalização das licitações, dos atos do Poder Executivo. Tive muito êxito junto ao Ministério Público, tenho um respeito muito grande pelas instituições. Eu acho que o Ministério Público é fundamental para ter o controle das leis, né, que a gente executa. E acabei virando prefeito numa condição onde tinha uma prefeita num governo muito desgastado. Era um desgaste pela passagem do tempo que ficaram no poder. E eu conto com a sorte também, né? Eu falo que a política a gente precisa contar muito com a sorte e ter muita sorte. Tive sorte, me lancei ali naquela época como candidato a prefeito, enfrentando um grupo muito forte, me uni ao grupo do Indalécio Garcia, ao qual é um grande amigo meu que a política me trouxe, e tive êxito nas urnas. Eu fui votado, tive 13.029 votos na época. Em todas as urnas de Pirapora, nós não perdemos em nenhuma urna, nós tivemos êxito em todas as urnas, tive quase que o dobro da votação da prefeita à época, e isso nos trouxe uma responsabilidade muito grande ao me tornar prefeito, e o grupo que a gente trouxe para a prefeitura, de fazer diferente, de fazer aquilo que a população tinha de expectativa para a gente. Existia uma expectativa muito grande do novo. Nós trocamos o prefeito e precisavam de ter uma nova forma de governar. Pegamos um período muito difícil, que foi o período da pandemia, que não foi fácil para nenhum prefeito, principalmente para os prefeitos mais novos de primeiro mandato. Foi muito difícil, passamos por muita dificuldade na área da saúde, mas também teve um lado muito positivo durante a pandemia, que deu possibilidade de que a gente organizasse financeiramente o município. Então nós tínhamos caixa. E a população, ao votar numa nova proposta para Pirapora, ela também queria resultado. E a gente sofreu muito no início porque não tinha como dar resultado com uma pandemia assolando o Brasil, o mundo. E a gente, depois do segundo ano que a gente conseguiu, na metade do segundo ano, que a gente conseguiu começar a fazer os projetos e colocar as obras em curso. E o resultado das urnas, acho que é reflexo do trabalho que a gente fez durante os 2 anos e meio que a gente pôde trabalhar, porque já não tinha mais pandemia. Pegando os passos lá, você falou que veio do terceiro setor e trabalhou com e agricultura. Seria esse o motivo hoje do Cartão Feira? Então, o Cartão Feira ele foi uma iniciativa pensada lá atrás, ao qual eu fiz parte.
eu trabalhava na prefeitura, à época a gente tinha um contato muito bom já com o Léo Silveira, que se tornou prefeito depois, e a gente implantou um programa na prefeitura que era o Bolsa Família Municipal e o Cesta Cheia, o Cesta Cheia era um programa que adquiria produtos da agricultura familiar, montava uma cesta e distribuía às famílias de Pirapora. E tinha o cartão Bolsa Família também, que era um cartão que distribuía uma renda mensal em 250 cartões do cartão Bolsa Família, 250 cartões do Cesta Cheia. Era para as famílias que tinham o perfil para receber Bolsa Família do governo federal, mas não recebiam. O governo financiava aquilo ali até que as pessoas entrassem no programa do governo federal. Aí eu virei vereador e a ex-prefeita acabou com os 2 programas. Ao retornar à prefeitura, eu pensei numa forma de que a gente pudesse agregar, né, os 2 programas, o Bolsa Família Municipal e o Cesta Cheia. Aí nós criamos o Cartão Feira. O Cartão Feira foi um sucesso porque a gente traz aí 1.000 famílias de baixa renda, 1.000 cartões, cada um com R$100 de crédito. Isso representa anualmente 1.200.000 que a gente coloca na mão de quase 50 produtores da agricultura familiar de Pirapora. É um volume muito importante de dinheiro que favorece as famílias com alimentação saudável e favorece aos produtores da agricultura familiar, porque esse dinheiro fica na mão deles e esse dinheiro fica represado em Pirapora. Ele não sai de Pirapora. Interessante que eu escutei nessa semana é que é só para comércio local. Realmente feira? É só para feira mesmo. É só para a produção da agricultura familiar. Vai ter expansão para o supermercado? Não, porque a gente precisava. Nós passamos um período muito difícil na agricultura familiar, porque no período da pandemia, esses produtores, essas produtoras, eles não tinham como escoar a produção. A prefeitura garantia a compra da merenda, aí veio a pandemia, não tinha aula, mas nós conseguimos comprar, se eu não me engano, 5 compras, né, de remessa de produtos da agricultura familiar para poder ajudá-los. Então eles vieram num período de pandemia onde eles não vendiam. E a gente achou justo fazer o cartão feira para que a gente pudesse garantir a venda desses produtos da agricultura familiar, garantir segurança alimentar e o desenvolvimento econômico, porque uma vez que o dinheiro fica aqui, ele é circulado aqui e as pessoas gastam no comércio daqui. Interessante. Março de 2024, na inauguração da sede OAB, como você avalia aquele episódio e quais lições foram aprendidas? Porque muitos hoje ainda partem nesse episódio, tentam trazer de uma forma que venha manchar, né, a imagem. E é interessante você falar pra gente. Madalena, eu sou uma pessoa muito irreverente. Sim. É uma característica minha. Verdade. Eu sempre fui assim. Ao me tornar prefeito, eu sei que a gente tem, né, toda a liturgia do cargo, a gente tem a responsabilidade com o cargo. O que eu disse, o que eu falei, o que eu fiz naquela festa, foi num momento do Alex. Eu não estava ali no baile, dançando, bebendo, me divertindo, como prefeito. Eu fui convidado para um baile. O Alex, prefeito, esteve lá de manhã, na inauguração. No baile eu estava como o Alex irreverente, que vai para o pagode, que gosta de boate, que gosta de festa, que gosta de farra. Eu gosto de estar no meio das pessoas. E eu me excedi naquele dia, né? Eu não achei que aquilo fosse tomar a repercussão que tomou, mas o que foi dito, não tem como desdizer. Mas se ofendi algumas pessoas, eu peço desculpa. Não é habitual meu, apesar de ser reverente, não é hábito meu fazer aquele tipo de coisa. Eu brinco assim no particular, né? A gente brinca com as pessoas, mas foi um momento de reverência do Alex que me excedi. Isso tomou uma proporção política, mas não afetou as urnas, que é o mais importante. Valente, destacar que no céu o Alex que dança. Carnaval, pagode, que toca. Eu acho que as pessoas, elas não podem perder a sua essência. Lógico que aquilo que foi dito naquele momento de reverência, de descontração, eu me excedi, né, não é usual, mas a gente não pode perder a essência da gente. Né? Eu sou popular, eu estou nos locais populares, eu vou ao supermercado, eu vou no Quipas Mil Coisas comprar peça para poder... Estou fazendo propaganda aqui para o Quipas Mil Coisas. Peças para minha torneira, mas eu não posso perder a minha essência. A minha essência é essa, é de reverência. Eu vou para o carnaval, eu vou para a praia, as pessoas me encontram
na vida social do No município. supermercado, porque eles encontramos lá. Já encontramos no supermercado da saída da cidade, não vou fazer outra propaganda. Esse é o Alex, né? O Alex que cometeu aquele excesso não é o Alex comumente, normalmente. Prefeito, fala reto, o que Pirapora ganhou de verdade com você no comando e o que ainda está travado? Madalena, eu posso dizer que as pessoas ganharam mais credibilidade. Pirapora ganhou mais credibilidade. Pirapora estava sem crédito, né, com o Estado, com o Brasil, porque Pirapora frequentava as páginas policiais, as páginas negativas da política mineira e do Brasil. Isso era muito ruim, a gente tinha perdido a autoestima, o servidor não acreditava mais que as coisas podiam ser diferentes, a população também não acreditava que as coisas podiam ser diferentes, e a gente trouxe uma nova forma de governar, uma forma mais aberta, mais participativa, mais popular e muito sincera e honesta. Eu acho que Pirapora ganhou muito com isso, né? Com essa sinceridade, essa transparência e essa forma nossa muito aberta e acessível de governar a cidade. Ainda falta muito para se fazer. Nós temos um problema sério de infraestrutura no nosso município. Tudo que nós fizemos de asfalto, que nós fizemos de esgoto, que nós fizemos de infraestrutura na nossa cidade e saneamento básico foi muito importante. Ainda tem muito por fazer, mas eu posso dizer que ainda falta a gente ter um serviço público mais eficiente, mais rápido. Eu tenho visitado, tenho participado de muitas feiras, muitos eventos, você até acompanhou que eu fui para fora do país, né, representando Pirapora num evento junto ao Sebrae, fui trabalhar, né, mas fui lá fora e conheci experiências muito exitosas que podem trazer para o serviço público mais dinamismo, rapidez, eficiência. Eu acho que a gente precisa focar nesses pontos para que a gente possa ter um governo mais eficiente, mais veloz para a população. Hoje a gente tem aí os canais de internet, de rede social, as pessoas consomem informação muito rápido, o que é dito hoje fica velho amanhã, e a prefeitura precisa acompanhar isso. A gente tem feito algumas coisas nessa área de tecnologia, a gente tem avançado, por exemplo, aqui nos trâmites internos, a gente está tentando zerar o papel. O empenho que é feito para o prefeito assinar já não existe mais, o prefeito assina digitalmente. A gente precisa zerar papel, a gente precisa trazer para a palma da mão do cidadão toda a ferramenta de tecnologia que dê acesso a ele aos serviços públicos. Não precisa, a gente quer que as pessoas não venham mais à prefeitura imprimir um boleto para pagar o IPTU. Isso precisa ser feito pela internet. A gente não quer que a pessoa venha mais na prefeitura para fazer as coisas burocráticas, para que a gente possa fazer isso tudo pela internet. Está tudo bem, a gente tem caminhado, né, pavimentado, para que a gente possa implementar. Eu visitei Recife recentemente, as pessoas acompanharam. Recife é uma cidade no Brasil que tem modelos de governo, de serviços de um governo digital. A gente conheceu lá, por exemplo, um sistema muito simples feito por jovens, e a gente tem aqui o Instituto Federal, a gente já está em contato com o Instituto Federal para que a gente possa criar ferramentas tecnológicas para colocar tudo na palma da mão do cidadão com agilidade. Lá em Recife, por exemplo, nós conhecemos uma ferramenta que ele combate, chama absenteísmo. Absenteísmo é quando a pessoa marca uma consulta e não vai. Esse sistema, através de WhatsApp, ele consegue zerar esse absenteísmo, que as pessoas que não vão são substituídas por aquelas pessoas que querem e precisam da consulta. Então, é só um exemplo do que a gente vai implementar. Presidente da Cismef, você está acumulando poder ou isso aí é para garantir... Estou compartilhando poder. Não, vamos lá. Ou é para garantir mais verba e força política para Pirapora? Na verdade, a presidência do semestre tem que ser de um prefeito. Durante os 4 primeiros anos do nosso mandato, eu não optei por assumir da mesma forma quando vereador. Quando vereador, as pessoas falavam assim, prefeito, você quer ser presidente da Câmara? Eu não, eu quero ser só vereador. No primeiro mandato nosso como prefeito, da mesma forma, as pessoas perguntaram, prefeito, por que você não tenta galgar a presidência de um consórcio maior, ou de uma associação maior? Eu disse a mesma coisa que eu dizia quando era vereador. Eu quero ser, né, apesar de não é só prefeito, eu quero ser prefeito, porque ser prefeito já é muita coisa. Então, eu optei por não ser, mas nesse segundo mandato, pela experiência que adquiri enquanto prefeito, pela organização que nós fizemos dentro dos secretários, eu
tinha mais tranquilidade para assumir a presidência de um desses órgãos. Mas aí você faz uma pergunta, isso agrega mais facilidade para Pirapora? Isso agrega mais poder? Poder eu acho que não. Traz mais trabalho, né? Mas traz mais visibilidade. O político vive de visibilidade, vive do trabalho dele. Então, é por isso que eu topei esse desafio, mas ajuda sim Pirapora. Você está à frente de um consórcio, por exemplo, te abre espaço para você sentar na mesa com o governador e discutir pautas que talvez um prefeito não discutiria. A frota nova, você tendo muitos carros novos, ele resolve o problema, é para resolver, ou é só para enfeitar o pátio da prefeitura? Porque a gente tem essa visibilidade. Vimos aí no decorrer do ano, estamos em abril, vários carros novos chegando. Na verdade, a gente tem a frota nova no consórcio, que é a frota que o Estado tem renovado, para que a gente possa fazer o transporte de pacientes, né, para fora do domicílio. Esses ônibus é uma parceria que os municípios fazem com o consórcio. A gente faz... Bastante. Melhorou muito, né? Quando diminui a reclamação, é porque a gente está acertando. Inclusive, uma pauta que a gente pode até falar aqui é a questão dos ônibus, né? Que são hoje ônibus de graça, a população ainda reclama muito. A gente precisa ajustar. Eu propus até uma audiência pública na Câmara para que a população vá lá e ela diga qual que é a rota que ela quer, qual que é o caminho que ela precisa, dentro daquilo que a prefeitura pode pagar. Mas a sua pergunta inicial foi sobre frota. Voltando e respondendo sobre ela. A gente está fazendo um estudo aqui se vale a pena manter carros próprios ou recebidos de emendas, ou carros comprados pela prefeitura. Por quê? Porque manutenção de veículo é caro, tempo para se consertar um veículo na prefeitura é mais demorado. Então a gente está fazendo um estudo muito bem feito e aprofundado para saber se terceirizar a frota nossa de veículos compensa perante a frota própria. Porque a gente tem muito problema com peça, a gente tem muito problema com mecânica, a gente tem muita falha de veículo, porque veículo falha, como a gente, ser humano também, quando adoece, um veículo falha e isso impacta na oferta do serviço público. Quando um ônibus deixa de ir a Montes Claros, quando um carro deixa de ir a Montes Claros ou Belo Horizonte, porque quebrou uma peça ou furou um pneu, isso é muito danoso para a população. Né? Para nós é pequeno, mas o efeito para a população é muito grande. Então a gente está fazendo esse estudo, porque quando um carro terceirizado quebra, imediatamente você tem que ser substituído pelaquela empresa que a gente contratou. A cidade está avançando mesmo ou ela anda em ciclo com maquiagem de progresso? Madalena, se a gente avaliar, por exemplo, vamos pegar, eu gosto muito de números, vamos avaliar qual foi o número em quilômetros e metros quadrados de asfalto que foram feitos antes da nossa gestão. Né? Eu não tenho esses números agora, você vai me perdoar, porque eu posso errar aqui, mas eu posso dizer que a gente chega próximo a 40 quilômetros de asfalto. É como daqui na Palma, de asfalto dentro da cidade. Calçamento. Se a gente pegar asfalto, calçamento, pavimentação, nós, em 4 anos, fomos o governo que mais fizemos asfalto. Se a gente pegar extensão de rede de água, que vai para a torneira da população, nós, em 4 anos, fomos o governo que mais fizemos extensão de rede, que mais fizemos substituição de rede, manutenção de rede. Se a gente pegar, por exemplo, o SAAI construiu uma nova subestação energética. O SAAI colocou, ao invés de 2 bombas que existiam, colocou 8 bombas para abastecer a parte alta da cidade. Nós fizemos uma adutora do SAAI ao bairro Sagrada Família, de 3 quilômetros, onde falavam que era impossível. Por exemplo, a gente atacou problemas de drenagem, mesmo ainda tendo muito problema, e gastamos em drenagem muito mais do que todos os governos que passaram por Pirapora dentro do nosso mandato, como, por exemplo, a situação do Alagoas do Cícero Passos. E se a gente for falar de pavimentação importante, por exemplo, as pessoas falavam que não dava para fazer Alcides de Oliveira Rosa. Nós fizemos, estamos terminando, vamos fazer a Helena Passos também, que ela é continuidade da Alcides de Oliveira Rosa. As pessoas falavam que era impossível fazer a entrada da cidade pelo bairro São Geraldo. Nós fomos lá e fizemos no bairro São Geraldo o maior número de asfalto de toda a história de Pirapora dentro de um mandato de 4 anos. Então, se isso for maquiar a cidade, o que fizeram antes da gente foi abandonar a cidade. Qual foi o maior erro da sua gestão e o maior acerto que você colocaria em outro? Na verdade, o dia a dia de uma gestão,
eu falo que é um carrossel de emoções, né? O dia a dia numa gestão, a gente acorda, tá tudo bem. Na hora do almoço tá tudo bagunçado. Na hora que você vai para casa já tá tudo bem de novo. Segunda-feira tá um desastre. Na terça as coisas já começam a melhorar. Então é um carrossel de emoções. É uma roda gigante. Citar qual o maior erro da nossa gestão, na verdade a gente pode cometer um erro tentando fazer um acerto. Eu não consigo identificar assim, qual o maior erro da nossa gestão. Lógico que a gente cometeu, por exemplo, alguns equívocos. Eu acho que a gente podia ter, acho que pela inexperiência, a gente podia ter projetado mais coisas no início do mandato. Porque a gente, quando chegou na prefeitura, o que você acha assim, o prefeito deu a eleição, vai chegar lá, vai estar tudo pronto para ele. Isso aqui estava uma bagunça. Mas eu acho que a gente podia ter projetado mais. A gente podia ter feito mais projetos para ter iniciado as obras mais cedo. A gente começou a fazer obra, apesar da pandemia, mas se a gente tivesse projetado durante a pandemia, a gente começou a projetar um pouco mais tarde. Talvez esse tenha sido um erro, da gente não ter entregue obras antes dos 2 anos e pouco aí que a gente ficou por causa da pandemia e depois não tinha projetos. Talvez esse tenha sido um erro. Acerto, acho que cuidar do servidor. A gente conseguiu avançar muito nas progressões, avançou muito nas concessões, nos pagamentos de piso. Lógico que tudo aquilo que a gente cria de salário, de benefícios para o servidor são irreversíveis. Hoje a gente tem uma folha muito maior do que aquela que a gente pegou. E a gente tem que ter um planejamento muito bem feito, muito bem ajustado, para que a gente não deixe atrasar salário do servidor, por exemplo. E hoje, Madalena, é muito diferente dos 4 anos que nós trabalhamos lá atrás. Quando eu disse para vocês que a gente, durante a pandemia, a gente preservou dinheiro, a gente fez caixa, hoje a gente já começa um segundo mandato com as pessoas querendo que a gente tenha o mesmo ritmo. As pessoas não querem que a gente caia, as pessoas querem que a gente seja melhor do que nós mesmos. E a gente trabalha e está trabalhando para que isso aconteça. Mas é muito mais fácil você trabalhar um segundo mandato pela experiência que você adquire no primeiro. A experiência que a gente adquiriu como prefeito, que os secretários adquiriram enquanto secretários, nos dá muito mais tranquilidade para governar e planejar. Você falou do secretário, muito se especula, né? Ensaia, outro vai, outro vem, criam-se novos cargos. Isso existe ou não? Madalena, a gente recebeu poucas críticas. Eu mantive quase que a mesma equipe. Poucas mudanças. Por exemplo, eu trouxe o Hélio Júnior, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego, Renda e Agricultura, para ser meu secretário de governo. Nós vamos fazer algumas mudanças, nós vamos agregar algumas secretarias, até junho nós vamos fazer isso. Por exemplo, eu vou trazer o desenvolvimento econômico para junto do governo. Então lá vai ficar agricultura, meio ambiente, vai ficar tudo numa secretaria só. O planejamento vai chamar Planejamento e Desenvolvimento Tecnológico. Então nós vamos ter mudanças ainda, até junho provavelmente a gente tenha pequenas alterações. Por quê? Fala assim, Alex, mas você podia ter mudado todo mundo. Peraí, mas a população me disse nas urnas que a gente não estava tão errado. Eu acho que nós tivemos 20% errado e 80% certo, que foi a votação nas urnas. Então assim, fazer uma mudança tão drástica, eu acho que no entendimento do prefeito, que é quem pode demitir, quem pode contratar um secretário e sua equipe, não havia necessidade. Porque se a gente tivesse tido uma eleição muito apertada, né, 51% e o outro 49%, aí sim você tinha que pensar assim, olha, eu acho que a gente errou. Mas eu acho que a gente acertou muito mais do que errou. Então são pequenas alterações. Pequenas alterações, mas terão alterações. Você não fica puxando minha língua. Que isso? A relação com a Câmara, ela é de parceria ou ela é de sobrevivência? E você já teve que engolir algum sapo para não ter apoio? Político que não engole sapo tem que sair da política. Mas eu não vou falar quais os sapos que eu já engoli. Chega pra gente, um sapinho só. Mas deixa eu te falar. A relação com a Câmara é de parceria. Nós conseguimos, dos partidos aliados, né, que a gente diz como base do governo, nós conseguimos dos 15 vereadores, 14 deles foram eleitos pela base do governo. Eu tenho uma forma muito peculiar de relação com a Câmara. Eu fui vereador de oposição. Eu não beirava a prefeitura, eu não vinha em prefeitura, eu não pedia nada para prefeito. Eu fazia meu caminho ali independente. Como lidar hoje? Foi uma escolha minha.
Então, no início, nos 4 primeiros anos, foi muito complicado eu entender o que era vereador de base. Então, os vereadores de base precisam ser bem tratados, precisam ser bem acolhidos, precisam ser bem ouvidos. Eles necessitam dessa presença do prefeito e da equipe da prefeitura, porque os vereadores, eles são reflexos daquilo que a população demanda deles. A população reclama com o vereador. É o vereador que a população encontra na rua. A população encontra mais o vereador, apesar de eu ser uma pessoa que anda muito na rua, as pessoas encontram mais com os vereadores do que com o prefeito. Então é normal a cobrança do vereador e da Câmara com o prefeito. E as pessoas questionam, Alex, mas você deixa os vereadores muito independentes, tem vereadores de base que fazem crítica ao governo. Eu olha, essa é a minha forma de entender que os poderes, como diz a lei, são independentes e harmônicos, e eu entendo que precisa ser assim. Lógico que cometem alguns excessos, e eu digo sempre para os vereadores, olha, antes de vocês fazerem uma crítica, procurem saber a raiz do problema. Se a raiz do problema não tiver solução pela prefeitura, ou a prefeitura não resolveu por inércia ou por incompetência, eu acho que cabe a crítica. Mas tem problemas que acontecem. Às vezes é alguma coisa que está travada por causa de uma CND ou por uma certidão. Tem vários assuntos que não acontecem, não é porque a gente não quer, não. A gente está aqui todo dia trabalhando para que as coisas funcionem e funcionem bem. Mas nem sempre está na minha mão, nem sempre está na mão do prefeito. Tem muita coisa que é alheio ao prefeito, tem muita coisa que acontece na cidade que, quando eu vou saber, a coisa já está quase explodindo, né? E como eu sou muito presente nas decisões aqui, não que eu seja um prefeito centralizador, eu sou muito presente nas decisões dos meus secretários, mas dou muita independência e muita liberdade para eles trabalharem. Talvez por isso as coisas tenham dado certo. Eu falo sempre para as pessoas que a política ela tem um fluxo, é um fluxo normal da política, é como o rio. E se você tentar transpor esse fluxo, muitas vezes ele dá errado. Você tem que entender e seguir o fluxo da política. O fluxo, a dinâmica da política, a gente aprende ela na caminhada. Os vereadores novos que entraram agora, por exemplo, tem muitos deles que vão entender qual que é a dinâmica da política, né? Precisa bater no governo? Precisa criticar o governo? Às vezes sim, mas muitas vezes o entendimento com o poder executivo traz muito mais holofote, muito mais vantagem para um vereador do que simplesmente fazer uma crítica sem embasamento, por exemplo. 2024, ele foi um jogo político. E que jogo, quantas emoções, né? Muitas. Mas você tem ambição maior ou Pirapora ele achou técnico? O político que está na política sem ambição não esteja na política. Lógico que eu tenho ambição política. Se eu não tivesse ambição política, eu não tinha disputado de vereador para prefeito, de prefeito para prefeito de novo. Então teremos, né, um prefeito, um possível candidato a deputado? Vou te dizer novamente, a política ela tem seu fluxo e a sua dinâmica. Transpor esse fluxo, às vezes as pessoas se estrumbicam. Não planejei para ser vereador. Eu não planejei, não tinha aquela ambição para ser prefeito. As coisas foram acontecendo dentro da Câmara de uma forma que foi favorável eu me tornar prefeito. Eu fui reeleito e me coloquei candidato. E eu dizia para as pessoas, se o meu nome não for viável, eu não serei candidato. Candidato precisa ter voto. Então a gente fazia as pesquisas muito criticadas, você, Madalena, acompanha muito bem, que ela acompanha muito bem a política, vive muito ali nos grupos, a Madalena acompanha a dinâmica da política. E você lembra que eu fui muito criticado quando um jornal de Montes Claros soltou uma pesquisa que tinha dito para a gente que estava me dando ali com 70 e poucos %. As pessoas deram banana para a pesquisa, ridicularizaram a pesquisa, mas aí eu falava sempre para as pessoas assim, esperem as urnas. As urnas, elas falam, as urnas, elas dão um recado. Mas vamos lá, na pergunta central que você fez agora. O prefeito Alex pode ser um possível candidato a deputado? Sim. Mas qual que é a hora para isso? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem gente que usa o termo, não vamos queimar a largada, né? Não vamos queimar etapas, não vamos pular etapas. Se as coisas fluírem naturalmente, numa composição, eu devo muito favor na política. A gente precisa ser muito grato às pessoas que ajudam a gente. Eu tenho 2 pessoas que me ajudam muito, Samuel Viana e Arlen Santiago. Eu sou muito grato a essas pessoas. E as pessoas que a gente é grato, a gente não pode traí-las. A gente precisa arrumar uma forma. Se houver condição de eu ser candidato, serei.
Mas se não houver, eu prefiro ficar no meu mandato, terminar meu mandato. E depois de 2 anos, sim, ser candidato. Mas ser candidato agora interrompe o mandato. Eu não posso voltar a ser prefeito. É uma aventura muito perigosa. Eu não quero romper com os meus deputados para ser candidato. Eu prefiro esperar o fluxo normal da política e não vamos queimar etapas. Tem muita coisa sendo entregue, muita obra. Inaugurar é bom, mas e a manutenção? Porque cuidar nem sempre dá volta. Na verdade, eu estava conversando esses dias com o pessoal aqui. Falei assim, olha, tem uma fala que é do Pequeno Príncipe, do livro, né, que fala que você é responsável por tudo que você cria ou que você cativa. Então a gente é responsável por tudo que a gente criou. Tem hora que eu falo, gente, nós criamos uma perspectiva, nós nutrimos no coração das pessoas que é possível fazer muita coisa. A gente fez muita coisa nos 2 anos e meio últimos, né, do governo passado. E as pessoas têm muita expectativa. Então, ainda dá para fazer muita coisa. Nós ainda temos ainda aí 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio. A manutenção. Eu falava inclusive isso outro dia com o pessoal. Assim, olha, nós colocamos ar-condicionado na escola. Nós colocamos Energia solar. Usinas fotovoltaicas nas escolas. Nós precisamos limpar a usina e nós precisamos fazer manutenção de ar-condicionado. Não basta fazer. Por exemplo, nós estamos numa discussão com a NTT, com a ponte. O assunto eu já estou dando um furo de notícia aqui para Madalena é danada. Nós fomos a Brasília, o Pedro, prefeito de Buritizeiro, foi porque ele é um dos maiores interessados na ponte, né? A ponte, ela liga Pirapora e Buritizeiro usa mais a ponte do que nós. Mas ela é muito importante turisticamente, culturalmente, e é um ícone para Pirapora. Sim. A Vale, a FCA, eles querem devolver essa ponte, que para eles é uma ponte. Para eles é só uma ponte. Para nós ela é muito mais do que uma ponte. Eles querem devolver isso para o governo federal. O governo federal também não tem interesse de ficar com a ponte. O que eles querem? Eles querem que os municípios recebam esta ponte e que os municípios façam a manutenção dessa ponte. Então, a manutenção, porque não vale a pena só receber um patrimônio daquele. Sim. Olha o vapor que nós passamos com o vapor. Nós temos um vapor, mas e a manutenção? Né? Valendo ressaltar que o vapor não vai voltar a navegar no dia do... Ele volta para o Rio, dia 28. Ele volta para o Rio. E muita desinformação e informação... Na verdade, a informação que foi dada é correta. Dia 28 tem uma previsão, que pode mudar também, ele volta para a água, mas ele ainda não navega. Por quê? Porque a obra ainda não terminou. Ainda tem que mexer na caldeira, tem que mexer na casa de máquina, Sim, tem que fazer salvatagem, tem que fazer hotelaria, que é ali nos camarins. Tem muita coisa para fazer. A gente quer e vai tentar de tudo para inaugurar o vapor no aniversário da nossa cidade. Mas voltando à manutenção, a ponte. Vai chegar um momento que o governo federal vai nos chamar, como nos chamou já para conversar sobre isso. Nós dissemos que nós temos total interesse na ponte. Sim. Mas nós vamos pegar uma ponte que já está deteriorada. Nós vamos pegar uma ponte que já está toda quebrada, que já tem dificuldade de manutenção. Aí nós queremos conversar com o governo federal para saber qual a indenização que os municípios receberão para que possam cuidar desse patrimônio. Então, é importante essa pergunta porque não basta só fazer. Tem que fazer e cuidar. A gente é responsável por tudo aquilo que a gente cativa. Verdade. Você se emociona fácil. Vamos falar Sim. que Alex é chorão. Choro mesmo. E com a política, você já aprendeu a endurecer esse coração? Não. As pessoas falam que eu sou coração muito mole. As pessoas têm o hábito de dizer para mim assim, quem está ouvindo aí vai saber. Prefeito, você tem que aprender a falar não. Não é a coisa mais difícil de falar, mas é necessário. Mas todo mundo que fala para eu falar não quer ouvir meu não. Verdade. Verdade. Mas tem momentos que a gente tem que dizer. A política, ela na verdade, o cargo de gestor, de prefeito, ele exige que a gente diga não, né? Tem momentos que a gente diz não, mas a gente precisa saber dizer o não, porque a gente está lidando com gente, com expectativa, com sonho. E um não mal dado, você deixa a pessoa com raiva. Então a gente diz não, mas tem formas de dizer não. Tem forma de dizer não que a pessoa sai daqui até feliz. Ah, eu não saio feliz desse não. Eu quero sim. Vamos falar um pouquinho de algo que é uma polêmica na cidade e muitos
querem uma solução, sugerem uma solução, mas realmente não sabem a gravidade do Eu problema. imagino do que você vai falar. Morador de rua. Isso, porque muitos são as falas, muitos são os falam, mas não conhecem verdadeiramente como o Ministério Público traz essa situação. Porque morador de rua tem direito de ir e vir como qualquer ser humano. Sim. E o morador de... E nós também não somos, né? Na verdade, eu preciso fazer uma pergunta para as pessoas. Principalmente aquelas que não ficam só em Pirapora. Tem muita gente que viaja, tem gente que fica aqui. Então quem fica aqui conhece os problemas daqui. Tem muita gente que não tem oportunidade de viajar. A gente tem oportunidade de viajar. Quem está me ouvindo, quem está me vendo, tem gente que viaja, tem gente que não viaja. Quem viaja sabe. Esse problema de pessoas em situação de rua não é só Pirapora que convive. Se você for a Montes Claros, senta num restaurante, senta numa praça, senta num bar, você vai ser abordado por pessoas que vivem em situação de rua te pedindo alguma coisa. Ou te pedindo comida, ou te pedindo dinheiro. Se você for a Belo Horizonte, no entorno da rodoviária, vou dar só ali como exemplo, o centro da cidade. O centro da cidade de Belo Horizonte tem locais que parecem com a Cracolândia de São Paulo. Aí vamos para São Paulo, tem a Cracolândia. As pessoas que estão em situação de rua, elas não estão na situação de rua porque elas querem. Valendo ressaltar que em época de festa, o fluxo de moradores, eles crescem, porque eles vão de um lado... Pirapora é o lugar mais agradável do mundo. Tem rio, tem água. Tem sol, não tem frio. Né? Então as pessoas, aqui é agradável, ainda tem festa. Mas assim, vamos falando sério novamente. Toda cidade enfrenta esse tipo de problema, cada uma na sua proporção. E as pessoas têm o hábito de achar que o prefeito pode fazer aquilo que ele quer. As pessoas acham que eu vou pegar minha caneta aqui e vou assinar um decreto proibindo que as pessoas morem na rua em Pirapora. Eu não posso. As pessoas acham que eu vou fazer um decreto aqui autorizando um carro a levar essas pessoas para fora de Pirapora. Eu não posso. Existem leis claras, punitivas, para quem faz esse tipo de coisa. Eu fico vendo vários prefeitos, Brasil afora, fazendo sensacionalismo. Valendo ressaltar que um temendo, correndo risco de perder mandato. Fazendo sensacionalismo. Sabe por quê, Madalena? Quando você pega um pobre coitado que está morando na rua, não é porque quer, ou é problema de álcool, ou é problema com a família, ou é problema mental, é algum tipo de problema que levou essa pessoa para a rua. E você expõe essa pessoa dizendo para ela, olha, ou você trabalha, ou você vai embora daqui. As pessoas que estão na rua, muitas delas não têm condição de trabalhar. Elas sofrem problemas psicológicos, de sofrimento, de abandono. Eu queria ver o resultado desses prefeitos, dessas prefeitas, que fazem esse tipo de sensacionalismo e exploram essas pessoas para poder ter engajamento na rede social. Eu queria ver o resultado daquilo que eles falam, que na cidade deles é proibido, que na cidade deles só fica o que você vai trabalhar. Me mostrem o resultado dessas políticas higienistas, sensacionalistas, que só servem para engajamento nas redes sociais. Porque existe um Ministério Público e existe uma legislação nacional que não permite que a gente faça o que as pessoas querem. As pessoas querem que a gente vá para debaixo do tapete o problema. O problema é uma rede que precisa funcionar. E para isso tem que funcionar com o Estado, tem que funcionar com o governo federal e tem que funcionar com os municípios, que não é fácil para nós. Quando as pessoas fazem, prefeito, fecha o centro pop. Eu não posso fechar o centro pop. É uma política que foi implantada ali e que eu preciso fazer a manutenção dela. Então, sinto muito, nós teremos que aprender a conviver com isso e precisamos de ter união do Estado, do governo federal e dos municípios para que a gente faça as políticas que funcionem para essa população. Mas eu sei que incomoda, incomoda muito, incomoda todos nós, mas, repito, não é uma tarefa fácil. Outro dia nós recebemos uma notificação aqui do Ministério dos Direitos Humanos pedindo para que a gente se abstivesse de expor essas pessoas. Nós, da Prefeitura, nunca fizemos isso. Existem páginas que estão fazendo isso. Então, fiquem atentos, tomem muito cuidado quando forem expor o morador de rua na rede social, porque depois sofrem as consequências legais. Então, não teremos o Alex TikTok que vai no PSF demitir o médico que está ali,
andando de ônibus para se autopromover. Madalena, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com as redes sociais. Elas são fantásticas. Sim. Fantásticas. Mas elas magoam, elas têm uma voz muito forte, microfona muito. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque as redes sociais, elas não têm sentimento, elas não têm sangue, elas não têm amor. Mas quem assiste tem. Quem assiste às redes sociais são pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com pessoas. As pessoas têm vaidade, as pessoas sofrem, as pessoas têm amor, e as pessoas precisam ser cuidadas com carinho. Então, assim, quando a gente vai para uma rede social, entra num PSF e xinga um servidor, você está xingando uma família, você está xingando uma pessoa, e você está expondo aquela pessoa. Você precisa saber qual que é o problema que essa pessoa tem que está afetando o desempenho dela no serviço público. Às vezes é uma agressão familiar, às vezes é um problema com o filho, às vezes é um problema com o próprio chefe. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente sempre lida com gente. Fala pra gente, aquilo que você ouviu que foi uma crítica e mexeu com você e você falou, eu vou melhorar isso. Helena, eu lido muito bem com as críticas. Uma crítica que mexeu comigo, que eu falei que eu vou melhorar. Não vou subir mais em palco e pegar microfone depois que eu beber a cerveja. Eu lembro dessa promessa. Eu lembro dessa promessa. Você já pensou em desistir? Qual foi o momento mais difícil do mandato até agora? A gente passou por muitos momentos difíceis. Eu tive um momento difícil pessoalmente, eu tive um momento difícil na governabilidade. Existem momentos que deixam a gente muito triste, muito para baixo. Quando você não consegue entregar, Madalena, quando você não consegue realizar, é muito frustrante. Te deixa muito frustrado. Algo que você ainda não realizou e tem vontade de entregar antes do término do mandato? Tem muita coisa que a gente quer entregar. Mas assim, a gente fica muito frustrado quando você não realiza. A gente passou por um período de muita dificuldade nos 2 primeiros anos. Tinha momentos que a gente fazia, será que é isso que a população quer da gente? Que a gente fique dizendo que vai fazer, mas ainda não está fazendo. Vai fazer, mas ainda não está fazendo. Mas a população entendia nos primeiros meses. Ela falava assim, olha, é um governo novo, é um pessoal novo. Depois veio a pandemia, meio que anestesiou. Mas imediatamente ao final da pandemia, as pessoas falam assim, peraí, e aí? E é muito frustrante você não conseguir entregar. Eu falo muito com o meu secretário de infraestrutura, o Luciano, ele é muito ocioso. É de obras de infraestrutura é o DEMA. O Luciano, ele é muito ansioso. Ele fala assim, Alex, eu tenho perdido muitas noites de sono porque eu ainda não consegui entregar aquilo que eu quero. Então, no primeiro ano, você sofre muito. No segundo ano, que era a pandemia, a gente sofreu muito também. Mas quando você começa a entregar, é muito gratificante para a gente entregar uma avenida igual ao Cid de Oliveira Rosa. É muito gratificante fazer o esgoto lá do Barreiro. A inauguração da nova entrada vai ser quando? Tá pertinho de acontecer. Já anunciei ela 2 semanas atrás. Tá pertinho de acontecer e a gente quer fazer um evento bacana lá na entrada da cidade. Vamos botar lá uns músicos da cidade para tocar. Olha que Quero convidar vocês para poder irem para lá. Saiu um vídeo meu aí. Meu não. Tem um rapaz que parece comigo. O físico dele é um pouco mais avantajado que o meu. Ele foi fazer uma atividade num banco e foi fazer um abdominal e caiu para trás. E o pessoal falou que era eu. Então eu vou lá e vou fazer o exercício da forma correta lá na praça. Falaram que era eu fazendo exercício lá na praça. Depois eu vou te mandar esse vídeo. É muito engraçado. E o cara parece comigo mesmo. Mas a inauguração dela vai ser daqui uns dias. A gente vai fazer um grande evento lá. Tem Alcides de Oliveira Rosa, até a Avenida L. Então tem muita coisa para inaugurar ainda. Né? Tem muita coisa aí sendo feita, preparada para que a gente possa fazer. Uma coisa que você perguntou, se você ainda não fez e quer fazer. Eu quero revitalizar o centro da cidade. Eu quero revitalizar a orla da cidade. Isso ainda me deixa muito incomodado. Sujeira ainda me deixa muito incomodado. Nós fizemos uma licitação, temos uma empresa que está funcionando bem, mas as pessoas precisam colaborar mais. A gente não consegue limpar aquilo que as pessoas sujam. Verdade. As pessoas estão sujando muito ainda a cidade, descartando lixo no local errado. Eu quero limpar mais a cidade, deixar a cidade mais apresentável, pintar a faixa de pedestre, fazer mais faixa de pedestre e fazer a orla da nossa cidade ali, das Duchas até lá na Ponte Nova. Para encerrar, eu quero que você fale para a gente como o Alex hoje se sente em relação ao Alex do início da vereança.
do início da vereança, O que esse Alex diria para aquele Alex? o Alex prefeito. Isso. Eu diria, ser vereador, criticar, apontar, é muito fácil. Executar é muito mais difícil, mas não é impossível. Tendo uma boa equipe, tendo muita força para enfrentar os desafios diários, é possível. Quero te agradecer e dizer que foi um prazer estarmos aqui com você neste dia. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Eu acho que foi uma entrevista muito tranquila, muito gostosa de fazer. Gostei muito. Acho que foi uma das entrevistas que eu mais me abri. Falei de coisas que eu não costumo falar em outras entrevistas, que eu acho que tem coisas pessoais que a gente não precisa ficar falando. Cada um tem sua vida. A gente não precisa falar da vida das pessoas, a gente precisa falar do que as pessoas fazem para contribuir com a nossa cidade. E o nosso papel é fazer e contribuir. Se quiserem conversar comigo sobre o que eu faço, o que eu contribuo para Pirapora, eu estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigado.